Meus queridos, como eu disse, estamos aqui nessa série acerca da vida de Paulo. Estamos chegando já perto do final do livro de Atos, e eu quero reforçar aquilo que o Anésio tem dito todo domingo. Estamos aqui confiantes de que você está lendo as Escrituras, você está lendo a Palavra de Deus. Então, quando eu contar aqui a história dessa experiência dificílima que Paulo teve na sua viagem para Roma, eu tenho a certeza de que eu estou falando com pessoas que já leram esse texto e já o conhecem. Eu vou ler aqui várias passagens ao longo do ensino, tiradas do capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão poder me acompanhar na sua Bíblia, também aqui nas telas. Mas eu queria começar dizendo que eu estou muito consciente de uma coisa. Eu estou muito consciente, meus amados, de que todos nós já enfrentamos tempestades na vida. Se eu fizesse aqui, eu podia perguntar, mas eu não vou fazer isso para não acontecer de alguém não levantar a mão e passar por mentiroso, né? Porque se eu perguntasse se alguém aqui já enfrentou tempestade na vida, eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. No trabalho, não é? Nas finanças, na família, na saúde, seja onde for, todos nós já passamos por isso. E é muito importante perceber que o fato de nós sermos cristãos não nos livra de passar por tempestades. O fato de sermos cristãos não nos livra, por exemplo, como aconteceu com Paulo, de sofrer um naufrágio. Mas a boa notícia é essa: o naufrágio não é o fim. Amém? Deus seja louvado por isso. Agora, eu vou começar resumindo um pouco a história, aquilo que acontece com Paulo, e depois nós vamos extrair da palavra de Deus alguns princípios que eu tenho certeza vão iluminar a nossa maneira de andar e de viver, mesmo quando a gente enfrenta uma situação difícil. Vocês sabem que Paulo estava preso já por 2 anos em Cesareia, onde havia ali uma sede importante da província ali, onde havia uma força militar romana. Ele estava detido ali por conta das acusações que ele havia recebido dos judeus, e detido ali até para escapar de uma artimanha que os judeus estavam preparando contra ele. Paulo pediu para exercer o direito que ele tinha de ser julgado pelo imperador. Por conta disso, o governador ali em Cesareia, Pórcio Festo, envia Paulo até Roma. Ele é obrigado a fazer isso, não é? E aí nós vamos ver no começo do capítulo 27 os preparativos para que Paulo pudesse fazer essa viagem ali de Cesareia, não é? Na região ali na costa da Palestina, até a cidade de Roma, capital do império. Paulo não está sozinho. Ele está acompanhado por Lucas, que é inclusive o escritor dos Atos dos Apóstolos. Isso aqui é muito interessante, porque quando lemos essa narrativa, nós estamos lendo a narrativa que uma testemunha ocular escreveu, não é? Lucas estava junto, Lucas também passou pelo naufrágio que Paulo vai sofrer, não é? E junto com eles também, um outro irmão, cooperador de Paulo no ministério, chamado Aristarco, não é? Eles embarcam, enfim, lá no porto de Cesareia. Eles estão a cargo de um oficial romano, um centurião chamado Júlio, e é interessante que o texto bíblico vai nos dizer que Júlio simpatizou com Paulo, não é? Júlio tratou muito bem a Paulo, tratou Paulo com muito carinho. Só aqui já aparece alguma coisa que deve servir como princípio e consolo para as nossas vidas. Deus prepara pessoas para cuidar de nós ao longo da nossa vida, e muitas vezes são pessoas que nem conhecem a Deus. Entendem isso? Júlio não era cristão, ele era um soldado romano, um homem violento, como todo soldado romano era, mas de alguma maneira, Deus preparou esse homem para que ele sentisse simpatia por Paulo, cuidasse dele. A gente vai ver no decorrer da narrativa como a ação desse homem foi decisiva. Meu querido, Deus nunca abandona você, e é por isso que Ele vai preparar pessoas para estar ao seu lado, e às vezes Ele vai usar as pessoas mais improváveis possível, não é? A pessoa nem acredita em Deus e não sabe que está sendo um instrumento de Deus para trazer bênção para a sua vida. Isso é ou não é algo maravilhoso, amados? Isso é mostra do poder de Deus na nossa vida, isso é fantástico. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 27, versículo 3, diz o seguinte: no dia seguinte, ancoramos em Sidom. Eles estão aqui subindo a costa da Palestina, indo meio para o norte, para poder depois ir para a Itália, não é? Ali em Sidom,
Júlio, diz o texto bíblico, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Você já vem aqui uma ação bondosa da parte de Júlio para abençoar a vida de Paulo, não é? Pois bem, depois dali eles vão partir, e o que acontece aqui é muito interessante, porque um pouco a leste ali da costa da Palestina, se vocês olharem em qualquer mapa, vocês vão ver isso, há uma ilha, que é a ilha de Chipre, e eles têm que navegar numa situação mais ou menos assim, uma espécie de corredor entre o continente, um pouco mais ao norte, né, que basicamente é aquela região hoje que pertence à Turquia, seria o sul da Turquia, não é? E ao sul, mais ao sul, a ilha de Chipre. Eles têm que navegar naquela região ali, mas eles vão pelo norte da ilha de Chipre, justamente para evitar o perigo dos ventos, que naquela região são muito fortes, não é? Eles vão passar pela Cilícia, uma região, a gente já ouviu falar dela bastante nesses ensinos sobre Atos. Vão prosseguir pela Panfilha e vão chegar a uma cidade, uma região chamada Mirra, na Lícia, que fica justamente ali onde eu falei, né, mais ou menos do que é hoje o sul da Turquia. E ali o oficial romano vai encontrar um navio que vai direto para Roma. E ele vai querer embarcar junto com a tropa, junto com Paulo e seus companheiros, para poder cumprir essa missão que ele tem de entregar Paulo na capital do império. A viagem prossegue, eles chegam a um lugar chamado Cnido, e nesse lugar, devido aos ventos fortes, eles vão ter que adotar uma estratégia que é a seguinte: eles vão ter que contornar a ilha, uma outra ilha agora, a ilha de Creta. Aqui é que a coisa é curiosa, porque entre a ilha de Creta e o continente, não é? O continente europeu ali, a região que eu identifiquei como atualmente o sul da Turquia, ali é uma espécie de corredor. Então os ventos acabam canalizados ali, não é? Por conta do continente lá da ilha de Creta aqui, e para poder driblar esses ventos, que naquela época do ano já eram intensos, eles tiveram que contornar pelo sul da ilha de Creta. Porque fazendo isso, a própria ilha de Creta acabava se tornando uma espécie de proteção contra os ventos. Vocês já notam por aí, meus queridos, que a navegação naquele tempo, naquela época e naquela região não era simples. Aliás, navegar no Mediterrâneo tem isso. O mar Mediterrâneo, apesar de não ser grande, não é um oceano, é um mar, não é? Ele é sujeito a um regime de ventos que é muito severo em várias épocas do ano. E esse regime de ventos acaba tornando a navegação muito difícil, né? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 27, versículos 9 e 10. O texto diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Isso aqui é muito interessante. Eles estavam aqui no início do outono, né? O chamado dia do jejum aqui é aquela festa judaica chamada em hebraico Yom Kippur, né? Ou literalmente o dia da expiação. É um dia em que os judeus jejuam e fazem isso pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Geralmente o dia do Yom Kippur ele se situa no calendário entre o final de setembro e o começo de outubro. Para vocês terem uma ideia, este ano, 2025, o Yom Kippur é no dia 2 de outubro, tá? Então é nesse período de tempo que essa festa judaica acontece. Ora, qual era o problema desse período? Justamente nesse momento, começava a pior temporada para a navegação. Os ventos eram muito intensos e, por causa disso, não se costumava navegar na região de setembro até março, ou seja, do outono, do início do outono, final de setembro, até o início da primavera, no hemisfério norte, ali no mês de março, né? Agora, o problema é que o lugar específico onde eles estavam, onde eles haviam chegado, não era considerado pelos marinheiros um porto adequado para se invernar.
que era invernar? Era passar o inverno mesmo, porque de fato, embora ainda fosse arriscado navegar em novembro, no começo de dezembro, no período do inverno isso era proibido, a navegação era impossível por causa das condições climáticas. Aí o centurião, os marinheiros, o capitão do navio, eles decidem, vamos tentar arriscar, chegar num outro lugar. Ali há um porto chamado Fenícia, e nesse porto há condições melhores para nós passarmos os 3 meses do inverno. E eles se lançam a isso. Paulo é contra. Paulo, como nós acabamos de ler, ele alerta o pessoal dizendo, senhores, eu estou vendo aqui que a viagem vai ser trabalhosa, isso vai ser complicado, vai trazer muito dano e prejuízo para o navio, vai colocar em risco as nossas vidas. Ele alerta, mas ele não é ouvido. Diz o texto bíblico que o centurião preferiu dar ouvidos ao capitão do navio do que aos conselhos de Paulo. E o barco se lança no mar na direção que eles queriam. O problema é que um tufão encontra o barco, não é? Um vento chamado Euroaquilão, ou vento nordeste. Esse vento arrastou o navio, tirou o navio da sua rota, não é? E os marinheiros não conseguiam mais governar o barco. O barco, simplesmente eles tiveram que deixar o barco ao sabor dos ventos. Tomando cuidado, tentando evitar o que eles consideravam talvez o maior perigo naquele contexto, que era o barco ir para o sul e dar de encontro nos bancos de areia que existem ali no norte da África, especificamente onde hoje fica a Líbia, no norte da África, há bancos de areia ali que geralmente produziam muitos naufrágios. Então, os marinheiros estavam muito preocupados em tentar evitar chegar nessa região. No entanto, eles não tinham muito o que fazer, porque a força do vento era enorme, não é? A tal ponto que no capítulo 27, versículo 20, Lucas escreve o seguinte, vejam, é um homem de Deus escrevendo aqui, não é? Companheiro de Paulo no ministério, autor do evangelho, autor do livro de Lucas. E olha o que ele escreve, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. O próprio Lucas disse, gente, nós estávamos numa situação desesperada. Capítulo 27, versículos 21 a 26, diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, porque eles estão correndo o tempo todo, tentando fazer alguma coisa, não é? Para se salvar dessa situação. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Como eu disse, a tempestade durou 14 dias e nesse momento eles já estavam ali no 14º dia de tempestade. Depois que Paulo diz isso, os marinheiros começam a lançar no mar um negócio chamado sonda, uma corda com peso, cuja finalidade era tentar medir a profundidade das águas. E fazendo isso repetidas vezes, eles perceberam que estavam chegando perto de alguma terra. Porque mediram lá, deu 20 braças. Mais um pouquinho para frente, mediram, deu 15 braças, e etc. Então, a diminuição da distância em relação entre a superfície e o fundo do mar indicava que eles estavam chegando perto de terra. Podia ser uma ilha, podia ser o continente, eles não sabiam, não é? Mas eles estão percebendo isso. Nesse contexto, os marinheiros estavam tão apavorados que tentaram fugir, cortando ali o bote, não é? Colocando na água. Mas Paulo avisa inclusive o centurião, dizendo, olha, toma cuidado, não deixa os marinheiros fugirem, porque se eles fugirem, a gente não vai conseguir se salvar. E aí os soldados romanos mesmo impedem os marinheiros de fugir, não é? E todo mundo continua ali no barco, né? Aí a gente chega em Atos 27, do 33 ao 38, então vamos lá agora para essa leitura. Enquanto amanhecia,
Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio. Aliviar o navio significa deixar o navio mais leve, para ele resistir mais, não é? Aliviaram o navio jogando trigo no mar. Esse trigo era para a própria subsistência deles, mas eles disseram: o importante agora é chegar numa praia, então vamos jogar fora o trigo para o barco ficar leve e ver se a gente consegue chegar. De fato, quando amanheceu, eles viram terra, não sabiam do que se tratava, que terra era aquela, mas eles decidem rumar o navio na direção daquela praia. O navio, no entanto, não chega até a praia, ele encalha num banco de areia. A proa dele, a proa é a parte da frente de um navio, ela ficou cravada no banco de areia, e aí o que aconteceu é que a popa do navio, ou seja, a parte traseira do navio, começou a ser aberta por conta da força das águas. As ondas batiam ali e começaram a quebrar o navio. O navio, na verdade, gente, estava se desfazendo. Essa é a verdade, não é? Aí o que se vai fazer? Os marinheiros, aliás, os soldados, dizem então para o Júlio, para o oficial: olha, é o seguinte, vamos matar os prisioneiros para que eles não fujam, e aí a gente tenta se salvar pulando na água e nadando. Eu disse no começo, não é? Júlio tinha se afeiçoado a Paulo. Deus, de alguma maneira, colocou no coração daquele oficial carinho por Paulo, porque Deus sabia que lá na frente os soldados iam fazer isso. Deus sabia que lá na frente a vida de Paulo ia correr risco por causa dessa situação. Então o que é que esse homem, Júlio, fez? Mesmo não sendo cristão, mesmo não conhecendo a Deus, ele não permitiu que os soldados matassem os prisioneiros. Ele disse: não, todo mundo vai sobreviver. E aí ele deu uma ordem: quem souber nadar, pula no mar e vai nadando até a praia. Quem não souber nadar, se agarre aí em algum barril, algum pedaço de madeira, alguma coisa que flutue, e vai tentar, de alguma maneira, chegar na praia. E o resultado, meus irmãos, é o seguinte: todas as 276 pessoas chegaram à praia, nenhuma delas morreu, ninguém se perdeu, cumpriu-se a palavra que Deus havia dado ao servo dele, a Paulo o apóstolo. Que coisa maravilhosa isso, gente, que coisa tremenda. Depois há ali um episódio interessante na ilha, né? Na verdade, Deus vai usar essa presença de Paulo ali para que o evangelho fosse pregado ali para os habitantes daquela ilha, que é uma ilha que você pode visitar ainda hoje, chamada Malta, né? Muitos de vocês têm cachorro em casa da raça maltês, né? Justamente tem a ver com essa ilha de Malta. Pelo menos eu imagino que tenha, né? Se não tem, enfim, depois alguém me corrija, né? Mas enfim, o fato é esse, o fato é que ninguém se perdeu. Meus irmãos, o naufrágio pode ser uma coisa terrível, e é uma coisa terrível, mas o naufrágio não é o fim. Amém? Não é o fim. Tem algumas lições que estão guardadas nesse texto, e eu quero rapidamente abri-las com vocês agora. A primeira delas é que existem situações em que você vai ser levado contra a sua vontade. Me acompanha. Tem tempestades na vida da gente que a gente entra por conta própria, é ou não é verdade? Você não precisava ter entrado nessa bagunça em que você está. Mas você fez um negócio sem pensar, você tomou uma decisão sem se aconselhar com gente sábia, gente de Deus. Você, pior do que tudo, né? Tomou uma decisão sem orar, sem falar com o Senhor, sem buscar a direção de Deus, e agora você está numa situação difícil, você está numa tempestade. Bom, você se colocou nessa tempestade, né? Já eu quero dar uma palavra de consolo para você que está nessa situação, tá? Porque Deus também cuida de você. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, eu quero destacar que há tempestades nas quais a gente entra
sem responsabilidade nossa. Você não queria, enfim, você até alertou as pessoas dizendo, olha, se a gente for por esse caminho, vai dar problema. Mas aí a turma decidiu e você acabou sendo levado. Vou ilustrar isso, né? De repente, na sua empresa, você percebe que decisões estão sendo tomadas numa determinada direção. E vamos supor que você tenha ali um cargo gerencial ou de direção, então você tem voz, você pode ser ouvido, e você alerta, você diz, olha pessoal, está todo mundo muito empolgado com isso, mas eu estou vendo que se a gente tomar esse caminho, vai dar problema. Lá na frente a gente vai ter tais e tais e tais dificuldades. Você fala, você insiste, mas as pessoas estão tão empolgadas com o projeto que não dão a menor bola para aquilo que você fala. Então eles decidem, a maioria vence e a empresa vai nessa direção. Só que você está dentro dela, não é? Você está sendo levado contra a sua vontade. Meu irmão, independente de como você foi parar no meio de uma tempestade, independente disso, não interessa se você escolheu errado e agora está na tempestade, ou se você foi levado porque os outros decidiram e você está na tempestade agora. Não interessa. A palavra de consolo para nós, da parte do Senhor, está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu posso ouvir um amém convicto? Aleluia! O Senhor está dizendo isso. Isso daqui é tanto para uma situação como para outra. Tanto para quem entrou deliberadamente na confusão, como para aquele que foi arrastado, que nem Paulo, que está sendo levado para essa confusão, querendo evitar ao máximo aquilo, não é? Meus irmãos, o que seria da gente, se Deus não endireitasse os nossos caminhos? Como diz aqui Provérbios, Ele endireitará os seus caminhos. É por isso que a gente não perece. É porque Deus continua cuidando da gente, continua nos amparando, e mesmo quando a gente erra, Deus continua agindo para endireitar os nossos caminhos. Então, voltando ao exemplo do trabalho, do seu trabalho, vamos imaginar aqui a sua empresa como um navio, não é? Tomou a direção errada, decidiu viajar num tempo inadequado, e você está lá dentro. Meu querido, mesmo que o seu chefe tome uma decisão errada, mesmo que a sua empresa tome uma decisão errada e você seja levado junto, eu vou te dizer uma coisa agora na autoridade da palavra do Senhor. Deus vai corrigir a rota e vai guardar você, ainda que o navio se perca. Pode até acontecer do navio se perder. Pode até acontecer da empresa se dar mal e falir, mas Deus vai corrigir a sua rota e vai cuidar de você, porque veja bem, Deus não tem compromisso com navio, Deus não tem compromisso com empresa, mas Deus tem aliança com você, e Ele não vai abandonar você. Como Ele não abandonou Paulo, Ele não vai abandonar você. Aleluia. 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 Você tentou argumentar para salvar a situação, não deu certo. Deus vai ser fiel a você. Então isso primeiro tem que estar bem claro na nossa mente, não é? No nosso coração. Pode ser que a gente seja levado por uma confusão, até mesmo contra a nossa vontade, mas Deus não vai nos desamparar. Segunda lição que esse texto destaca para a gente, é que existem tempestades na nossa vida que são inevitáveis. Vejam bem, tem tempestade que dá para evitar, né? Estão te falando, não viaje nesse período, vai dar problema, né? Eu me lembro quando eu e a Silene planejamos férias lá em Paraty, na época em que deu a maior chuva dos últimos não sei quantos anos naquela região, e a gente ficou, bom, agora a gente não pode ir, não tem como é que a gente vai viajar num tempo desses, não é? Tem situações, então, que a gente pode evitar a dificuldade. Mas vamos imaginar que você não tinha o que fazer, você tem que ir para Paraty, você tem que estar lá, não tem escapatória, e de repente você está no meio ali de uma situação de desabamento, estrada impedida, uma série de situações difíceis. Há tempestades que são inevitáveis. E como eu disse, isso pode acontecer inclusive com quem é cristão, porque não significa falta de fé. Salmo 23 nos lembra, o Senhor é o meu pastor. Amém?
Quem aqui crê nisso? Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Maravilha. Nada me faltará. E aí vem as bênçãos sendo descritas. Mas quando chega no versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vejam bem, ele não vai ter medo, mas ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque pode acontecer de eu e você, como cristãos mesmo, temos que atravessar um momento difícil, a tempestade, o vale da sombra da morte. Vocês viram a história que a irmã Lúcia contou? Tiveram que passar por aquilo, não é? A mãe e ela e os irmãos, aquela tempestade, aquela coisa terrível, isso acontece. Muitas vezes não é possível evitar. E muitas vezes, vejam bem, mesmo sendo cristãos, nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos desorientados. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não é pecado se sentir perdido, não é pecado se sentir desorientado, não é pecado, o próprio Lucas escreveu ali, nós perdemos a esperança de ser salvos. Às vezes acontece isso, porque vejam bem, meus amados, Deus não depende da nossa fé para nos salvar, Ele depende do poder dEle e da fidelidade dEle. Então, se em algum momento da sua vida, até sua fé fraquejar, a mão do Senhor não vai te abandonar, não vai te deixar sozinho. É isso, é isso. Eu sou pai. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Ok, obrigado. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, Felipe, quando eu ia atravessar uma avenida com o Felipe tinha 2, 3 anos de idade, já andava. Claro, na maioria das vezes eu levava ele no colo nessa idade, um pouquinho mais velho, né, já caminhava sozinho, já queria, inclusive, caminhar sozinho. Às vezes queria andar na rua sem segurar na mão, não é? Mas na hora de atravessar a avenida, o que é que eu fazia? Eu dizia para o Felipe assim: filho, segura na minha mão agora que a gente vai atravessar a avenida, é isso que eu dizia? É isso que você diria para o seu filho? Filho, segura na minha mão, porque agora a gente vai atravessar a avenida? Não. Eu agarrava a mão dele sem dizer nada. Se ele tentasse soltar, eu segurava mais forte e dizia: fica aqui com o papai agora, a gente vai atravessar juntos. Meu irmão, você acha que Deus está esperando você segurar na mão dele? Deus sabe que você pode soltar a qualquer momento. O Senhor é quem segura você pela mão. E Ele nunca vai soltar a sua mão. Nunca. Se você entregou sua vida a Jesus, você pode ter certeza que o Senhor vai segurar na sua mão até o dia em que você vai estar diante dEle na glória. Eu vou dar aqui uma palavra de Deus ousada agora, mas eu sei que é palavra de Deus. Tem gente que está desviada. Tem gente que já conheceu o Senhor e está longe da igreja. E decidiu ir para longe, porque eu quero viver minha própria vida. Deixa eu te informar de uma coisa, porque você está me ouvindo agora. Não sei se aqui ou se pela internet, não sei como vai ser isso. Mas você está me ouvindo. Deixa eu te avisar de algo. Você acredita que você foi para longe de Deus, não é? E que você está cuidando da sua própria vida, mas Deus ainda está segurando você pela sua mão. E Deus vai trazer você de volta. Porque Jesus orou um dia ao Pai dizendo assim: Pai, eu peço que não se perca nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu. Você já conheceu o Senhor e está longe agora? Meu irmão, eu não sei como é que Deus vai fazer isso, mas eu tenho certeza de uma coisa: Ele vai trazer você de volta. E um dia eu vou ouvir com os meus ouvidos o seu testemunho de como Deus te trouxe de volta, porque Ele nunca largou a sua mão. É isso. Isso é fé no Senhor. Agora, meus irmãos, como é que a gente reage com fé numa situação dessas? Porque eu disse agora, Deus, Ele não depende da sua fé. Mas se a sua fé está alimentada, você atravessa melhor a situação difícil. O terceiro princípio fundamental aqui, não é? Primeiro, como a gente viu, é entender que às vezes a gente vai para a tempestade até contra a vontade. Segundo, saber que tem tempestades que são inevitáveis, não tem jeito, a gente vai ter que atravessar aquilo. Mas no meio da tempestade, nós precisamos, acima de tudo, ouvir a voz de Deus. É esse o princípio. Ouvir a voz de Deus. É interessante como o texto de Lucas aqui nos mostra as várias maneiras pelas quais Deus falava com Paulo. São várias, porque Deus não fala de uma maneira única. Venham comigo aqui acompanhando isso, começando lá em Atos 23, versículo 11.
palavra do Senhor diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. E é justamente nesse momento, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver, que Jesus diz para ele: você vai testemunhar de mim lá em Roma. Então Paulo tinha essa segurança. Jesus havia aparecido para ele, do lado dele, e havia dito para ele: coragem, porque importa que você chegue até Roma e testemunhe de mim em Roma, igual você fez em Jerusalém. Então aqui, o Senhor falou com Paulo como? Aparecendo ao lado dele, diretamente. Mas tem outras maneiras. Atos 27, versículo 10. Paulo disse: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. O que aconteceu aqui? Aqui Paulo teve o que nós chamamos de uma palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? Entre os dons, os chamados dons, ou melhor dizendo, as manifestações do Espírito Santo, você pode ler sobre isso lá em 1 Coríntios 12, entre as manifestações do Espírito Santo está a palavra de sabedoria. É quando Deus nos dá um conhecimento que a gente não tem naturalmente, mas através dele a gente percebe: olha, nessa situação a melhor coisa a fazer é isso. Então a gente faz isso porque a gente vai evitar. Isso não é apenas sabedoria humana. Muitas vezes é o próprio Deus que dá a própria sabedoria dele para nós. Eu estou plenamente convencido que quando Paulo diz aqui: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, ele está dizendo isso porque Deus deu a ele uma palavra de sabedoria. Vai dar problema se a gente for por aí. Um parêntese aqui: Deus pode te dar uma palavra de sabedoria sobre o teu trabalho. Porque vejam, meus queridos, eu não sei se você sabia, mas Deus se preocupa com o nosso trabalho também. Porque Ele se preocupa com a totalidade da nossa vida. Então pode ser que de repente lá no teu trabalho, o Senhor te dê uma palavra de sabedoria, e se essa palavra for acatada, ela pode até salvar ali o lugar onde você trabalha de uma situação difícil. Busque isso em Deus, espere em Deus, até mesmo para a sua vida financeira. Mas notem que aqui é uma outra maneira de Deus falar com Paulo. E finalmente, no capítulo 27, versículos 23 e 24, a gente lê, Paulo está dizendo: porque esta mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. Paulo tinha então mais esse reforço, essa garantia, agora da visão de um anjo dizendo para ele que tudo ia terminar bem. O meu ponto aqui é o seguinte: há várias maneiras de Deus falar com a gente. E nós não temos que imaginar que uma é mais espiritual que a outra. Na verdade, Deus vai falar com a gente da forma mais adequada para nós. Muitas vezes Ele escolhe o jeito de falar com a gente, olhando para a nossa própria situação e para as características da nossa vida. Então, por favor, ninguém aqui se lamente, por exemplo, porque nunca viu o próprio Jesus. Jesus nunca apareceu aí ao seu lado para ser visto fisicamente. Isso aconteceu com Paulo, né? Gente, desculpa, eu sou cristão há 47 anos, isso nunca aconteceu comigo. Nunca tive uma visão de Jesus assim, né? Talvez você diga: puxa, Rui, eu sou crente há tanto tempo, eu nunca vi um anjo. Muito bem, junte-se a mim, porque eu também nunca vi um anjo, não é? Agora, eu tenho certeza de que Deus já falou comigo numerosas vezes ao longo da minha vida, nas mais diferentes situações, e Deus vai continuar falando comigo, porque Ele está cuidando de mim, cuidando da minha vida o tempo todo. A questão para nós, amados e queridos irmãos, é a seguinte: você está ouvindo o Senhor? Você está dando ouvidos a Ele? Você está gastando tempo com Ele para poder ouvir a voz dEle, para poder acolher uma impressão no seu coração? Puxa, eu estou sentindo que não devemos fazer isso, ou então eu estou sentindo que devemos fazer isso. Você está tendo tempo com o Senhor, lendo a palavra e orando, para ter do Senhor palavra para as diferentes situações da sua vida? Paulo fazia isso, e por isso Deus podia falar com ele estava atento para ouvir a voz do Senhor. Mantenha os seus ouvidos abertos, porque no meio da tempestade, a voz do Senhor vai te dar alento e vai te dar esperança. Amém? E Deus fala, gente, como eu falei, de várias maneiras, mas sobretudo Ele fala com a gente através da palavra dEle. E se você não é íntimo da palavra de Deus, como é que você vai ouvir a voz do Senhor? Como é que você vai distinguir entre a voz do Senhor e tantas outras vozes que há aí? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia em oração, peça ao Espírito Santo para te ensinar, e à medida que você vai crescendo na palavra do Senhor, a sua habilidade em ouvir a Deus vai crescendo também. Amém? Nós vamos encerrar
uma última palavra fundamental. E eu quero ler com vocês Atos 27, 21 a 22. Uma última verdade fundamental para a nossa experiência aqui. Diz assim a palavra do Senhor: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Do que se trata aqui, meus queridos? Eles estavam numa tempestade há 14 dias. A situação era terrível. Paulo chega aqui e lembra, eu falei para vocês que ia dar problema. Eu disse, esse negócio não vai dar certo. Vocês deviam ter me ouvido lá atrás. Mas agora, e eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão que Paulo usa. Mas agora, aconselho que tenham coragem. Paulo está mostrando aqui que numa situação difícil, numa situação de crise, não basta a gente sentar e chorar e dizer, bom, não tem jeito mesmo, 14 dias de tempestade, nós vamos naufragar, nós vamos morrer. Não, é preciso, se você ouviu a voz de Deus, se você escutou que Deus deu uma palavra para esse homem, eu vou chegar a Roma, eu vou conseguir, Deus vai fazer isso. Chega um momento na crise em que você precisa adotar uma atitude, e a atitude é a atitude do mas agora. O que é isso? Mas agora eu vou mudar de atitude. Se até agora eu estava desesperado, a partir de agora eu vou confiar. Se até agora eu estava dando mais atenção às circunstâncias, porque o marinheiro disse que nenhum navio sobreviveu numa situação dessa, todo mundo morreu, eu vou colocar minha confiança, não na palavra do marinheiro, mas na palavra do Senhor, aquele que cuida de mim e me garantiu que nunca vai me deixar sozinho, nunca vai me deixar em dificuldade. Paulo sabia que ia chegar a Roma. Meu irmão e minha irmã, se você tem uma palavra de Deus no coração, confie naquilo que o Senhor te falou. Amém? E o que me impressiona é que Paulo não apenas afirma essa atitude, não é? Ele diz, mas agora é importante que tenhamos coragem, e ele é o primeiro aqui a dizer, é preciso ter coragem, eu estou tendo coragem. Ele não apenas faz isso, mas ele comunica essa atitude dele àquele pessoal do navio. A gente leu, né? Eu vou repetir a leitura dos versículos 35 e 36 do capítulo 27. Tendo dito isso, né, ele falou, 14 noites vocês estão sem comer nem nada. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Gente, que coisa fantástica! O ambiente do navio mudou por causa de Paulo, porque Paulo exortou aquele povo dizendo, é preciso que a partir de agora a gente mude de atitude, e ele deu exemplo, não sei vocês, mas eu vou comer, e o Paulo começa a fazer um lanche no meio da tempestade, gente, isso parece coisa de doido, não é? Mas o povo ali viu aquilo e acompanhou, e começaram a comer também. E alimentados, eles tinham mais condição, até mesmo, para lidar com as turbulências daquele momento. Porque Paulo ouviu a voz de Deus, porque Paulo confiou no Senhor. Ele não apenas se animou, mas ele comunicou ânimo também para as pessoas que estavam com ele. Algumas vezes, Deus vai permitir que você passe por tempestades, para que você possa comunicar o seu ânimo e a sua fé para as pessoas que estão perto de você. Vocês estão me entendendo? É verdade. Enquanto o coral cantava, eu pensava comigo o seguinte: meu Deus, que testemunho maior do que dizer que no meio da pior tribulação, eu sou feliz com Jesus. Dizer eu sou feliz com Jesus quando tudo está indo às mil maravilhas, é fácil. E não testemunha para ninguém, porque aí qualquer pessoa pode dizer isso. Mas quando no meio da pior dificuldade que você já enfrentou, você diz, eu creio que Deus está cuidando de mim e que Ele não vai me abandonar em momento algum. Quando você diz isso, você mostra para todo mundo que a sua fé é verdadeira. As pessoas percebem, o que esse cara fala sobre Deus é para valer, porque no meio da maior tempestade da vida dele, mesmo assim, ele não perdeu no seu horizonte a confiança nesse Deus que cuida dele. Meus irmãos, que essa seja a nossa fé, em nome de Jesus. Convido você a ficar em pé comigo.
Enquanto você fica em pé, eu quero orar com vocês agora, mas antes eu quero perguntar algo a vocês. Você está passando por um momento de naufrágio? Será que você eventualmente não perdeu família, não perdeu casamento? Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você tenha perdido a confiança no que você faz, por N situações. Será que você não sofreu abandono? Será que você não foi traído? Meu querido, ainda tem uma praia na qual você vai chegar. Amém? Ainda tem uma praia. O navio naufragou, você teve que pular no mar. Se nadando ou agarrado numa madeira, não interessa. Você vai chegar numa praia. A perda do barco não é tudo. A vida continua, mesmo depois do barco afundar. Porque o seu destino, o seu futuro, não depende das circunstâncias. O seu futuro depende apenas do Senhor, nas mãos de quem você está. Então eu quero desafiar você agora. Eu não conheço a situação de cada um de vocês, mas o Espírito Santo que está aqui, Ele conhece. Então, se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça, coloque diante do Senhor o seu coração agora. Qual é a dificuldade? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Peça ao Senhor agora, para te fortalecer, para renovar sua fé, para te dar um ânimo renovado. E eu garanto a você que o Senhor vai conduzir você até o outro lado dessa crise. Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, aqui está reunido o teu povo, teus filhos e filhas, Pai, que te amam, teus filhos e filhas que o Senhor salvou, que o Senhor resgatou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do teu amor. Quantas tempestades aqui, Pai, quantos momentos difíceis foram trazidos diante do Senhor agora, estão sendo colocados diante do Senhor agora, mas Pai, nós agora num ato de fé, alimentados pela Tua palavra, queremos afirmar, sabemos que o Senhor não vai soltar a nossa mão, sabemos que nenhum fio só de nosso cabelo vai se perder, porque o Senhor vai cuidar de nós, e independente das circunstâncias em que estamos, o Senhor vai nos levar até o outro lado, até a praia, até o Teu propósito para a nossa vida. Pai, nós colocamos a nossa fé no Senhor, e afirmamos agora, que a tempestade não é maior do que o Senhor, o nosso Deus é maior do que qualquer tempestade, e é o nosso Deus quem cuida de nós, e vai cuidar de nós até o fim. Louvado seja o Teu nome, Pai. Consola, conforta, encoraja esses corações agora, e Pai, aqueles dentre nós, que estão num tempo de bonança, sem dificuldade, sem tempestade, ajuda-nos a ter sempre claro na nossa mente, que se a gente tiver que atravessar o vale sombrio, mesmo assim não vamos ter medo, porque o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Bendito seja o Teu nome, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Se essa oração expressou seu coração, aplauda o Senhor agora. Vamos adorá-lo juntos.
Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. De olhos fechados ali, cabeça curvada. Amados, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa semana, vão em paz, o Senhor abençoe vocês e até domingo.